Olá, tudo bem? Aqui é o professor William, do STEL. Nós estamos na segunda unidade do nosso curso de metodologia de pesquisa científica, metodologia de investigação científica, né? E nessa unidade nós vamos falar sobre pesquisa científica, tá bom? Nós já tivemos aí a nossa primeira unidade e se você não assistiu ainda, né, assista aí a primeira unidade do nosso curso. Nós estamos então agora começando a segunda unidade. Vamos ter aí umas 4, 5 aulas mais ou menos nessa unidade, falando sobre pesquisa científica, tá bem? Ah, bom, ah, o, nós vamos tocar em alguns assuntos, como você pode ver aí, né, que é a pesquisa científica, né, o que é a pesquisa científica, ah, as características da pesquisa científica, né? A classificar os tipos de pesquisa, vamos aprender a fazer essa classificação aí, de quais tipos são os tipos de pesquisa, né? Pesquisa quanto à sua natureza, quanto ao seu objetivo, quanto aos procedimentos técnicos, quanto à abordagem dos problemas, né? E também vamos falar um pouco aí sobre as etapas da pesquisa, não é? Podendo então falar um pouco sobre o planejamento, atitudes de pesquisador e as fases que uma pesquisa tem, ok? Lembrando vocês aí que eu tenho sempre falado nas aulas, né, nós estamos nessa disciplina, nós trabalhamos a teologia como área do conhecimento, tá bom? Então alguns às vezes falam, mas essa disciplina ela não leva em conta, né, a santidade de Deus, a santidade da palavra de Deus, a palavra de Deus como verdade de Deus, não é? E realmente nós estamos tratando a Bíblia, a teologia, né, um material bíblico como fonte de pesquisa, como área do conhecimento, tá bom? Então vamos lá, a nossa primeira aula, né, sobre esse assunto. Nós vamos falar então agora aqui sobre o que é pesquisa. Bom, nossa primeira aula aí é para falar um pouco então sobre isso, né? Sobre o que é a pesquisa. Bem, nos cursos em todos os níveis, né, não só em teologia, mas na sabedoria de um modo geral, é exigida por parte do estudante algumas atividades de pesquisa. Né? Qualquer curso que você for fazer, até mesmo no ensino médio aí, no ensino fundamental, às vezes o professor dá algumas pesquisas, né? E essa forma de pesquisa ela tem sido efetivamente quase sempre mal compreendida pelos alunos. E eu já percebi que aqui no STEL muitos alunos entram no primeiro ano com essa visão errada de pesquisa. Eu não sei se isso vem lá da escola, de onde surge isso, né? Mas os alunos muitas vezes não compreendem a finalidade por parte desse trabalho, né? Então, muito do que alguns chamam de pesquisa, na verdade não passam de compilações ou cópias de informações desordenadas, né? Com a ascensão aí da internet, né? É o que é chamado aí de famosamente de copia e cola, né? Ou copy-paste, né? Então, pesquisa não é isso, não é você copiar um monte de trechos de outros lugares, de livros ou da internet e colocar num documento e entregar. Isso vai parecer uma coxa de retalhos, vai parecer um monte de frases desordenadas, até porque cada autor tem o seu estilo de escrita, você copia isso e coloca ali, fica um monte de estilos diferentes, e isso é ruim, isso não é pesquisa. Tá? Ah, então, tem um grande estudioso da metodologia científica no Brasil, que é o Pedro Demo, né? O nome dele não é lá grande coisa, mas ele é um grande pesquisador,
Ele fala que pesquisa é entendida como um procedimento de fabricação do conhecimento, quanto procedimento de aprendizagem, né? Que faz parte então do princípio científico e educativo. Então, sendo parte integrante de todo o processo reconstrutivo de conhecimento. Então, quando o professor te dá uma pesquisa para você fazer, ele não está só querendo te manter ocupado ou só te obrigar a ler o conteúdo da aula, né, da disciplina que ele tá dando. Ele quer te ajudar a construir o conhecimento. Né? Ele quer te ajudar a fabricar conhecimento a respeito daquela área que ele pediu que você estivesse pesquisando. Então, os alunos às vezes acham aí que a gente faz os pedidos, né, dos trabalhos só para atrapalhar a vida deles. Não é isso. Né? A ideia é a gente conseguir realmente fazer com que vocês possam construir um conhecimento acerca daquilo que foi solicitado na pesquisa. Então, a finalidade de uma pesquisa, né, ela é resolver problemas, solucionar dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. Né? E uma grande dificuldade na escrita de trabalhos, né, é você conseguir problematizar o tema da sua pesquisa. Né? Então, ou seja, a pesquisa ela surge a partir de interrogações formuladas em relação a pontos, em relação a fatos que permanecem obscuros, né, sem elucidação, que necessitam de explicações plausíveis. Né? E então você pesquisa em busca de respostas que venham elucidar esses fatos. Para isso, então, existem vários tipos de pesquisa que proporcionam a coleta de dados sobre o que você deseja investigar. Né? Então, algumas razões para se eleger uma pesquisa científica são evidenciadas quando você determina, quando você tem a determinação como pesquisador de realizá-la, entre as quais a necessidade, a razão intelectual. Né? Ou seja, é uma razão baseada na vontade de você ampliar o saber sobre o assunto escolhido. Então, eu convido vocês agora, né, que estão aí no primeiro ano do curso de teologia, a mudar a sua mentalidade a respeito da pesquisa que o professor pede para você fazer, porque muitos, eu já fui aluno, eu sei disso, né? A gente olha o trabalho que o professor deu como um trabalho de avaliação. Simplesmente o professor está querendo me avaliar e está me dando um trabalho. Então você olha a pesquisa como um trabalho para passar de ano. Eu quero que você mude essa mentalidade para olhar a pesquisa como uma oportunidade de aprendizado. E durante o tempo de sala de aula você não aprende tudo. O professor não consegue te ensinar tudo. Então a gente usa esses subterfúgios, né, esses métodos de pesquisa que você possa ampliar aí o seu conhecimento, certo? Então, essa razão intelectual, ela tende ao desejo quase que genético do ser humano de conhecer a si mesmo e de conhecer a sua realidade, não é, à volta. O grande problema é que a gente está acostumado no método que a gente aprende, né, que a gente vem da escola já lá do ensino médio, ensino fundamental, é um método em que o professor ensina tudo, ele passa o conteúdo e você aprende só aquilo que ele ensinou. Né? Mas nós estamos aqui formando líderes para o reino de Deus, nós estamos formando pastores, pastoras, né? E vocês não vão ter a sala de aula a vida inteira para vocês poderem estar aprendendo. Daqui a alguns anos vocês vão terminar o curso de teologia, vão iniciar, alguns já até iniciaram o seu ministério, né, já são líderes de igreja, já são pastores, e lá na igreja você não vai ter condição nenhuma, né, de ficar, de ter um professor o tempo todo com você. Você vai ter que construir o seu conhecimento. Né? E é por isso, então, que nós queremos que você mude essa mentalidade, né, esse entendimento que você tem aí a respeito da pesquisa, né, para que você possa
então compreender de forma integrada que aquilo que os professores passam para você de trabalhos durante o curso de teologia não é só para castigar, não é só para testar o seu conhecimento, é para construir, para ampliar o seu conhecimento, tá bom? Então, dessa forma, então, você tem uma citação aí do Barros e do Leffeld, né, que diz assim: chega-se a um conhecimento novo, totalmente novo. Isto é, ele pode aprender algo que ignorava anteriormente, porém já conhecido por outro, ou chegar a dados desconhecidos por todos. Pela pesquisa, chega-se a uma maior precisão teórica sobre os fenômenos ou problemas realizados. Então, quando você faz uma pesquisa, né, seja um trabalho seminário ou um trabalho científico para conclusão de curso, você vai então chegar ao conhecimento novo ou totalmente novo. Não é? É você buscar sabedoria, não é você buscar entendimento sobre um assunto que você ignorava completamente, que você não sabia, que você não conhecia. Não é? Então a pesquisa científica ela é a realização de um estudo planejado, sendo um método de abordagem de um problema que caracteriza o aspecto científico da investigação. Não é? Ou seja, você vai olhar para o conhecimento que está ali na sua frente de forma científica, né? De forma que você possa avaliar aquilo, que você possa provar, né? Ou tentar provar aquilo de forma científica. Né? Então, a finalidade da pesquisa é descobrir sempre, partindo de um problema, né? De uma interrogação, uma situação para a qual o repertório do conhecimento, ou o conteúdo do conhecimento disponível, não gera uma resposta adequada, ou seja, uma pesquisa ela tem necessariamente que atender a uma dúvida. Né? Senão, para que você vai pesquisar? Não, eu já sei sobre isso, eu não preciso saber mais. Então, não precisa. Né? Mas a pesquisa, então, ela vem para sanar, não é, uma dúvida, tá certo? E para solucionar, então, esse problema, né, você levanta hipóteses que podem ser confirmadas ou podem ser refutadas pela pesquisa, tá certo? Então, toda pesquisa ela se baseia em uma teoria que serve como ponto de partida à investigação, tá certo? Ou seja, você não é quando você vai pesquisar, você precisa ter aí um ponto de partida, né? Esse ponto de partida são aí então as hipóteses, não é? Que você vai levantar, tá certo? Porém, tem que lembrar que essa é uma avenida de mão dupla, é uma rua de mão dupla. Ou seja, a pesquisa pode algumas vezes gerar insumos, né, gerar conteúdos para o surgimento de novas teorias. Né, que para serem validadas, essas novas teorias devem também ser apoiadas em fatos observados e aprovados. Tá? Além disso, a investigação surge também, com a investigação, surge também a necessidade de resolver problemas práticos que podem levar à descoberta de novos princípios, novos procedimentos. Né? O que eu quero dizer com isso? Um trabalho científico ele tem que ser baseado em uma questão empírica de conhecimento. Você não pode basear no que você acha, no que você pensa. Né? Então você tem que sempre encontrar alguém, algum autor, alguma teoria que possa fundamentar o seu pensamento. Então, os critérios para a classificação dos tipos de pesquisa variam muito de acordo com o enfoque que você dá naquilo, de acordo com o interesse que você tem, com o campo que você está atuando, né? Como, por exemplo, o nosso campo é a teologia, nosso interesse é a palavra de Deus. Né? Também tem muito
a ver com a metodologia de pesquisa que você usa, a gente vai ver depois nas próximas aulas que são vários os métodos, né? Tem a ver com a situação que você está avaliando, tem a ver com os objetos de estudo, né? Então tem muitas variáveis aí você que são necessárias de se pensar na hora que você está fazendo aí então a sua pesquisa. Tá? Ah, o que é pesquisar? Né? Ah, essa pergunta ela pode ser respondida de muitas formas. Pesquisar significa, de uma forma bem simples, procurar respostas para perguntas ou indagações que foram propostas. É isso que a gente faz. Ó, faça uma pesquisa sobre a igreja primitiva. Né? Você vai pesquisar sobre o que foi pedido, ou o que você teve a ideia. Né? Então a gente pode dizer basicamente que pesquisar é você buscar conhecimento. Né? Nós pesquisamos o tempo todo. No nosso dia a dia, nós estamos sempre pesquisando alguma coisa. Mas essa pesquisa do dia a dia, que a gente faz desde quando começa, quando nasce, começa a descobrir o mundo, né? A gente faz ela sempre. Aliás, nós não fazemos essa pesquisa no dia a dia do modo científico, a gente faz ela, né, do modo autônomo, certo? Quando você vai buscar conhecimento acerca de alguma coisa que você não sabe, né, ah, você está então pesquisando, tá certo? Então, ah, quando você, não é, aí na sua vida, no seu dia a dia, você quer descobrir alguma coisa, você lança a mão desse recurso de pesquisa, mas sem os métodos científicos, né, que são exigidos para uma pesquisa de nível acadêmico. Então, pesquisar num sentido amplo é você procurar informações que não sabe e que precisa saber. Tá certo? Se eu te perguntasse agora aqui, não é, todo mundo vai ter que falar sobre a minha cidade no Brasil. Vocês nunca estiveram lá, muitos nem sabem de onde eu vim, mas se eu desse isso, né, como uma pesquisa, vocês iam ter que ir atrás da informação que vocês não sabem, né? Ou perguntando para mim, ou procurando em livros, né, ou procurando em vídeos na internet, e de uma forma muitos iam conseguir descobrir de onde eu vim, não é? Qual é a minha cidade, quantas pessoas tem, qual, qual que é o meio de vida da cidade, enfim. Muitos conseguiriam descobrir várias coisas. Isso é pesquisa, né? Consultando aí livros, revistas, verificando documentos, conversando com pessoas, você pode então fazer perguntas para obter as respostas. Não é? Essas são formas de pesquisa, considerada como sinônimo de busca, né? Investigação, indagação. Então, nesse sentido amplo, a pesquisa ela se opõe ao conceito de pesquisa como tratamento de investigação científica, que tem como objetivo comprovar uma hipótese. Essa pesquisa que a gente faz no dia a dia, né, ela é uma pesquisa, né, de conhecimento, mas não é de conhecimento científico. Né? Então, a investigação científica, e nossa aula é metodologia de investigação científica, ela tem como objetivo, né, ela tem como objetivo você comprovar uma hipótese levantada através de processos científicos. Deu para entender a diferença? Você já pesquisa o tempo todo, mas não de forma científica. Estão aprendendo isso agora. Um autor chamado Minayo, né, ele vê a pesquisa como um prisma mais filosófico, dizendo que a pesquisa é a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, seja Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa ela vincula pensamentos e ações, certo?
Então a pesquisa, ela é a forma de você se atualizar no mundo, né? E o mundo cada vez mais está vivendo e sofrendo mudanças. Aí alguns talvez digam assim, ah, mas a palavra de Deus é imutável, a Bíblia não muda. De fato, a Bíblia não muda, mas o mundo muda. E se o mundo muda, as formas de você aplicar o conhecimento bíblico, elas mudam também. O conteúdo em si não muda, mas a forma de você aplicar esse conteúdo certamente tem que mudar. Se não mudar, você acaba se tornando irrelevante para a sociedade. E hoje nós temos muitas igrejas que não mudarem a sua metodologia de apresentar o conhecimento imutável de Deus estão se tornando irrelevantes, porque o mundo está buscando, está se renovando, e a igreja, muitas igrejas, não têm buscado essa renovação. Tá certo? Então vocês podem ver aí que metodologia tem muito a ver com teologia, né? Alguns pensam que não, mas tem sim muito a ver com teologia. Então, pesquisar cientificamente significa você realizar essa busca de conhecimento apoiando-se nos procedimentos que são capazes de dar confiabilidade aos resultados. A natureza da questão, né, dá origem ao procedimento, ao processo, melhor dizendo, de pesquisa, ela varia. Né? Ou seja, o processo ele pode ser desencadeado por uma dificuldade, né? Ou o processo de pesquisa pode ser desencadeado também pela prática profissional, uma necessidade prática profissional, ou o processo de pesquisa pode ser desencadeado por um fato para o qual você não consegue explicações, ou pela consciência de que conhecemos mal alguma situação, ou ainda o processo de pesquisa pode ser desencadeado pelo interesse de criar condições e de prever a ocorrência de determinados fenômenos. Né? Eu lembro, por exemplo, em 2018, eu participei de uma banca aqui no Estel sobre uma aluna que pesquisou sobre a abrangência de um programa de rádio da IESA na província, não lembro se foi na província da Huila ou algumas províncias, eu sei que ela queria saber até onde o programa de rádio da IESA estava atingindo o seu objetivo com as pessoas. E ela fez uma pesquisa sobre isso, ou seja, prever a ocorrência de um fenômeno, né? Tá certo? Mas o que realmente é pesquisa, né? Vamos seguir aí de forma mais direta. Um dos livros que eu dei para vocês lerem foi o do Lakatos e Marconi, né? E ele diz que a pesquisa pode ser considerada como um procedimento formal, com um método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Então, pesquisar é muito mais do que você procurar a verdade. Não é? É você descobrir respostas para perguntas ou soluções para problemas que foram levantados através do método científico. Então, para quem está iniciando em pesquisa, o mais importante deve ser a ênfase na preocupação do método científico do que propriamente na ênfase que você vai dar. Ou seja, o método que você vai usar para a pesquisa, ele é importante para o resultado final. Não é? Você tem que lançar a mão do método correto para atingir os objetivos diferentes. Tá certo? O objetivo dos principiantes, né, no caso vocês que são aí alunos do primeiro ano, deve ser a aprendizagem quanto à forma de conhecer, de percorrer as fases do método científico e a operacionalização técnica de investigação. Né? À medida então que você vai se amadurecendo na sua área do saber, né,
você vai ampliando os procedimentos científicos e você vai se tornando mais hábil, capaz de realizar pesquisas mais complexas. Tá certo? Então, não queira também aí, né, achar que você tem que saber tudo logo de cara. Você está no primeiro ano ainda, se acalme, né? Você vai evoluir com o tempo, certo? Um outro autor aí que fala sobre metodologia, o Gil, ele fala que a pesquisa ela tem um caráter pragmático, ou seja, ela é um procedimento formal e sistêmico de desenvolvimento do método científico. Você tem etapas a se cumprir. Né? O objetivo, então, fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego desses procedimentos científicos, que têm que ser pragmáticos. Né? A pesquisa, portanto, é um conjunto aí de ações propostas para você encontrar a solução para um problema ao qual você tem como base procedimentos que são racionais e sistemáticos, ou seja, é você pensar e agir de forma sistêmica para alcançar aí, para descobrir, né, o significado ou a resposta para o seu questionamento. Então, a pesquisa é realizada quando temos um problema e não temos informações para solucioná-lo. Esse é uma grande dificuldade. Muitos alunos aí não sabem problematizar o seu tema. Quer dizer, você tem que saber fazer isso. A gente vai ter uma aula sobre isso, não é? Mas é bom você já ir pensando. Você pesquisa quando você tem um problema e você não sabe como solucionar este problema. Aí você vai atrás da pesquisa para tentar descobrir como fazer isso. Não é? Então, pesquisar é procurar respostas, certo? Pesquisar é você procurar respostas. Você pode encontrar respostas ou não. As chances de sucesso aumentam à medida que você foca a pesquisa como um processo e não como uma simples coleta de dados, tá certo? Então, acontece de você pesquisar e não chegar a conclusão nenhuma, ou chegar a conclusão às vezes de que você estava errado. Tá? As pesquisas elas devem contribuir para uma formação de uma consciência crítica, um espírito científico do pesquisador. Né? O estudante, quem está, no nosso caso, aí, estudante de teologia, né, ele tem que se apoiar em observações, em análises e deduções interpretadas através de uma reflexão crítica. Você vai então paulatinamente, ou seja, aos poucos você vai formando o seu espírito científico, que não é inato. Nós não nascemos com isso. Não é? E no meio teológico isso é pior, porque a gente aprende muito na igreja a aceitar o que foi dito sem questionar. Né? Mas a gente pode lembrar lá do que, né, a Bíblia fala sobre os bereanos, né? Eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles ouviam o que era dito e eles iam nas escrituras pesquisar para saber se aquilo era ou não verdade. Tá certo? Então, ah, a edificação e o aprimoramento são conquistas que o estudante universitário, né, o teólogo, o futuro teólogo vai obter ao longo dos seus estudos. Né? Tá certo? Então, esse espírito de pesquisador tem que estar com vocês aí o tempo todo. Certo? Então, quando você vai realizando aí pesquisas, estudando, você vai buscando aí, não é, fazer trabalhos acadêmicos, isso requer que você tenha imaginação criadora, iniciativa, persistência, originalidade, dedicação. Né? Então, é um conselho meu aí como professor, eu já fui aluno e ainda sou aluno, ainda vivo estudando, não é? Se dedique como pesquisador. Quando o professor te der uma pesquisa, um livro para ler, ou um trabalho para fazer,
Não trate aquilo como simplesmente uma avaliação. É uma oportunidade de aprendizado, tá bom? Então pesquisar também é planejar, é você atender a, é você, melhor dizendo, é você antever toda a série de passos que devem ser dados para você chegar a uma resposta sobre uma questão que deu origem à pesquisa, uma dúvida, né? Então esses passos devem ser percorridos dentro de um contexto de uma avaliação precisa das condições de realização do trabalho, né? Então, primeiro, né, os passos aí que você deve pensar a respeito antes de começar a fazer uma pesquisa. Primeiro, você tem tempo para fazer ela? Né? Você tem que saber se você vai ter tempo de fazer uma pesquisa bem detalhada que chegue realmente ao final, a uma conclusão. Segundo, você tem qual é o espaço onde você vai realizar essa pesquisa? E o espaço que eu digo não é só o espaço em casa, né? Mas qual é a área onde você vai estar, né? Você vai fazer na cidade, na sua igreja, tá certo? Terceiro, quais os recursos materiais necessários? Você tem que ter livro, você tem que ter acesso a documentos, a vídeos, à internet. E em quarto lugar, quais os recursos humanos disponíveis? Você vai precisar de ajuda? Vai ter que ter mais gente para ajudar você a fazer essa pesquisa, né? Ou você vai fazer sozinho, certo? Ah, e bem, é isso que a gente tinha para falar sobre pesquisa nessa unidade. O vídeo já está aí com meia hora. Eu espero que você tenha gostado, que você possa então, né, assistir esse vídeo mais vezes, e que você comece então a entender aí, a formar na sua cabeça, na sua mente, o, o seu conhecimento científico, tá bom? Na próxima aula, nós vamos estudar aqui um pouco sobre os aspectos éticos da pesquisa científica, tá bom? Também é muito importante, porque a gente tem que avaliar, não é, toda a questão ética daquilo que nós vamos pesquisar, daquilo que nós vamos produzir, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Deus abençoe e até a próxima aula.